Bom, tá ótimo. As pessoas vão entrando ao longo do percurso. Roberta, mais uma vez, obrigado por você fazer essa mediação para a gente, né? Você que é uma doutoranda com uma linha de pesquisa também com a história da educação física, então tem muito contato, né? E muita relação com essa nossa perspectiva. Tá bom? Por favor, pode iniciar, Roberta. E precisar de alguma coisa, é só você nos avisar. Beleza, Túlio, muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Roberta, sou doutoranda, em Educação Física pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje, dia 21 de novembro de 2024, em nome do grupo de pesquisa GPESC, estarei mediando a roda de conversa internacional com o professor doutor Eduardo Galak, que terá como tema o seguinte título: Educação Física busca o aperfeiçoamento da raça, eugenia e educação dos corpos. A seguir, eu farei uma breve apresentação do currículo do professor Eduardo Galak, abordando os principais aspectos, né, marcos da trajetória acadêmica e profissional do professor. Então, o professor Eduardo Galak, ele é graduado em Educação Física, mestre em Educação do Corpo e doutor em Ciências Sociais pela Universidade Nacional de La Plata, Argentina. Ademais, ele também possui o título de pós-doutor pela Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia e pós-doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, realizado entre os anos de 2013 a 2014. Falando um pouco da sua atuação profissional. Atualmente, ele é pesquisador, professor do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas da Argentina. Também é membro do Colégio Brasileiro de Ciência dos Esportes desde 2011, CBCE. O professor atua nas seguintes linhas de pesquisa: História da Educação Física, Corpo, Sujeito e Política da Educação do Corpo, Formação Profissional da Educação Física. Destaco algumas obras publicadas pelo professor Eduardo Galak, que de alguma forma dialogam com o tema da presente roda de conversa. Educar os corpos ao serviço da política, cultura física, higienismo e raça na Argentina e no Brasil, publicada no ano de 2016. Corpo e Educação Física, perspectivas latino-americanas para pensar a educação do corpo, publicada em 2013. Entretanto, durante o tempo que estabeleci diálogo com o professor Eduardo Galak, chegamos à conclusão que talvez não, com certeza, o título mais importante que ele tenha é o título de papai do Caetano e da Violeta. Seja bem-vindo, professor Eduardo Galak, fique à vontade no nosso grupo e muito obrigada pela sua presença. Bom dia para todos e todas. Eu sou quem agradece, primeiramente, Roberta, quem fez todo o contato, tudo essa conversa que temos desde faz alguns meses para poder estar hoje aqui, mas também para todo o grupo o GPS, que aí, especialmente a seu coordenador Silvio, Túlio, que abriu a sala e demais. Para mim é um grande prazer poder compartilhar algumas ideias ao respeito do tema de hoje. Eh, Além dos agradecimentos, como vocês já perceberam, pelo meu sotaque, eu não falo português corretamente, vou falar o melhor portunhol possível. Então, se tiver alguma questão que eu dizer que vocês achar confusa ou que seja, por favor, vamos manter o diálogo permanente, além do bate-papo, do chat que vai ficar para o final. Pensemos isso não como uma conferência, mas como um diálogo entre colegas que estão pensando de uma maneira ampla a educação do corpo. Em, Bom, quando eu recebi o convite da Roberta, eu troquei algumas ideias da sua tese, ela está fazendo doutorado, então a partir disso pensei algumas possibilidades para dialogar hoje com vocês. Mas na mesma hora que ela estava me convidando,
estavam fazendo 10 anos, justamente desde que eu retornei do Brasil para a Argentina. Eu morei em BH, em Belo Horizonte, por 2 anos e fazem 10 anos agora que eu retornei. Em, e então eu vou aproveitar o dia de hoje para compartilhar algumas ideias daquela pesquisa, mas também algumas ressignificações, algumas configurações que eu posso fazer e algumas questões que muito mais atuais na minha pesquisa. Mas eu não queria deixar de dizer que essa apresentação que hoje vou fazer não é somente uma questão historiográfica. Claro, vamos pensar processos que passaram a ser um século, há 100 anos, mas também pensar em algumas questões teórico-conceituais que, segundo meu entendimento, chegam até hoje em dia na educação dos corpos atuais. E quando falo da educação dos corpos atuais, eu não quero simplesmente me referir à educação física, mas também a certas ideias que giram na sociedade em torno ao corpo, o que entendemos pelo corpo. E uma primeira questão que eu gostaria de dizer está no título. Claro, quem tem pouca capacidade metafórica vai pensar que eu vou fazer um argumento para aperfeiçoamento da raça. Eu não vou fazer isso. Eu simplesmente retomo uma frase textual, que daqui a pouco vou explicar, dos documentos, uma frase que tem exatamente 100 anos, de 1924, que fala que a educação física persegue o perfeccionamento da raça. E o que eu quero colocar é, então, uma questão histórica, mas também uma questão conceitual de qual corpo nós educamos na educação física. E aí, uma questão que eu quero interpelar, que eu quero refletir, é ao propósito da ideia de um corpo coletivo, sabe? Esse corpo não simplesmente o corpo individual, biológico, mortal que cada um tem, mas também a ideia do corpo coletivo. E vejo esta introdução dizendo duas questões. Eu já tinha aceito o convite da Roberta, mas no último tempo eu fui convidado para a semana que vem fazer uma apresentação dentro do Congresso Nacional da Argentina por uma nova lei que estão fazendo sobre o esporte. E casualidade ou não, mas parte do que eu vou apresentar hoje tem a ver com um intento de lei, 100 anos atrás, de incorporar os esportes na educação física na Argentina. Então, vou aproveitar aquele convite dos legisladores argentinos para debater sobre uma nova lei de esporte na Argentina e também falar com vocês. Então, de alguma maneira, não é somente ver o passado, mas também ver o passado para compreender o presente e para projetar um futuro. E última questão que eu digo, além de que hoje não falamos com esses termos, sabe? Eugenia não é uma preocupação, pelo menos explícita, nas sociedades atuais. Poucas coisas são importantes na educação física, além do movimento, além da ginástica, além da motricidade, como o debate ao respeito dos corpos e principalmente a questão das raças. Ainda vivemos em sociedades eh, racistas e parte do meu interesse é compreender, primeiramente, que o conceito da raça é polissêmico, tem muitas significações, muitos usos. Os usos no Brasil e na Argentina são muito diferentes do que se entende por raça. Mas também pensar como isso chega até hoje em dia num momento, em sociedades como as atuais, onde o racismo estrutural está presente, ainda não seja de uma maneira explícita. E por último, parte do interesse da fala de hoje é também pensar o que significa científico no âmbito da educação física. Em algum momento foi científico proibir as mulheres fazer atividade física.
Com critérios científicos, dizia não, porque as mulheres vai ter um desenvolvimento da massa muscular, então pode se aproximar ao ideal do homem. Em algum momento foi científico separar aulas dependendo o cor da pele. Em algum momento foi científico tudo isso. Foi científico o assassinato massivo de pessoas. Foi, melhor dito, foi argumentado por critérios cientificistas. Bom, eu não quero deixar de dizer que hoje estamos assistindo numa nova onda de cientificismo, de retórica legitimadora a partir de um critério científico de questões totalmente discriminatórias. Então, vejo a minha introdução dizendo, vamos ver algumas questões históricas, mas sem esquecer a presença no mundo atual do racismo e do cientificismo que intentam argumentar certas discriminações sobre os corpos. Tá bom? Em, feita essa longa introdução, vamos ao tema que foi convidado. Uma questão que eu quero dizer de entrada, por se alguém não sabe, a eugenia foi um movimento primeiro filosófico e logo científico biologicista. Quero dizer, a ideia da eugenia nasceu com uma ideia muito forte no século XIX de como fazer que a geração que vem seja mais desenvolvida que a atual. Parte do desenvolvimento dos sistemas educativos atuais tem uma ideia eugênica no nascimento. Claro, todos nós, quando pensamos em eugenia, pensamos no nazismo, no fascismo italiano, quer dizer, uma eugenia que interpretava o corpo como biológico e que, a partir dessa interpretação, intenta trabalhar com o corpo, seja de uma maneira positiva, o que se conhece como eugenia positiva, quer dizer, o desenvolvimento das raças, ou o que se conhece como uma eugenia negativa, que é aquela que foi desenvolvida principalmente por o fascismo italiano e pelo nazismo alemão, que tem a ver com a eliminação da raça eh, que atravessa a nossa raça, que é a raça doente, como se falava nesse momento. Então, o que eu quero dizer é que a eugenia, além de ser muito identificada com um processo muito particular, como o nazismo, é, é uma ideologia filosófica que transcende essa ideia e que inclusive chega até a atualidade. Parte da ideologia política da classe meia no Brasil, na Argentina, da classe meia e também das classes mais baixas, é sempre pensar como a geração que vem tenha mais recursos que a geração atual. Então, para isso é importante justificar o porquê do título, porque está aí. Bom, começamos. Eu gosto dessa imagem. Essa imagem faz parte da capa de um livro do Thomas Hobbes, o livro Leviatã, que é um dos primeiros, não sei se primeiro, mas um dos principais e mais conhecidos livros nos quais se debate o relacionamento entre o indivíduo e o Estado. E além da ideia do Thomas Hobbes, eu não vou desenvolver isso, eu sim quero retomar uma ideia que estava muito presente em Hobbes e que outros autores como Kantorowicz vai desenvolver, que é a ideia de que todos nós temos não somente um corpo físico, mortal, biológico, pode ser o corpo, nesse caso, daquele sujeito que está aí, mas também um corpo, vamos dizer assim, coletivo, que é a imagem do rei. Não? O rei está representado por seu corpo individual, mortal, biológico, mas também por um corpo transcendental, um corpo metafísico compartilhado junto com outros. Aí vocês podem ver no corpo da imagem do rei o povo, o conjunto da população. E todos nós temos um corpo e todos nós conformamos uma ideia do corpo coletivo. E eu utilizo essa imagem justamente para pensar
que a educação física vai nascer, essas imagens são mais, mais próximas do Leviatã, claramente, mas eh, o que eu quero dizer é que grande parte da ideologia que permitiu a educação física, especialmente no século XX, tem a ver com essa ideia de que temos um corpo individual, que temos que cuidar, que temos que dar saúde, sei lá, mas também que temos, todos nós formamos parte de um corpo coletivo. A educação física vai levar em consideração muito fortemente esse corpo coletivo. De fato, a frase textual que utilizei para o título dessa apresentação, a educação física persegue o perfeccionamento da raça, tem a ver com isso, tem a ver com a ideia de que, a partir de educar o corpo individual, podemos educar o corpo coletivo. E, em última instância, se todos podemos fazer o mesmo, todos podemos ser o mesmo, que essa é a ideologia política que está detrás da justificativa de por que ter aulas de educação física obrigatórias nas escolas. Mas então, o que eu quero dizer é que a apresentação de hoje tem como fundo argumental fortemente essa ideia de que, através de educar o corpo individual, é possível educar o corpo coletivo. Eu vou me deter principalmente na década de 1920, quer dizer, antes, o período entre guerras mundiais, antes da Shoah, antes do Holocausto, antes do nazismo, porque eu quero afirmar que a partir de aí tem uma nova configuração desse corpo coletivo, os motivos da educação física do corpo coletivo, que tem a ver com a passagem do que se considera higienismo, que tem uma ideia preventiva da saúde individual, para o eugenismo, que tem uma ideia coletiva, do corpo coletivo. E aí vai ser muito importante a ideia não somente de ter saúde, mas também de desenvolver saúde pública. E então a educação física vai ser eh, um mecanismo, um dispositivo muito importante para o desenvolvimento da saúde pública do corpo coletivo. É, como eu falei, eu vou dividir a minha apresentação em duas partes. Uma primeira que eu quero, com um pouco de saudades, relembrar a pesquisa que eu fiz há 10 anos, recuperar algumas questões, é, e logo comentar algumas questões que eu venho desenvolvendo nos últimos tempos. Como já Roberta apresentou, essa pesquisa começou com o meu pós-doutorado em Educação, Conhecimento e Integração Social, na Faculdade de Educação, na Universidade da UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, sob a orientação do Marcos Tavorda de Oliveira, que envia um grande abraço. E naquela pesquisa, o que eu procurei é compreender entre as décadas de 1920 e 1930, quer dizer, segundo quarto do século XX, os discursos na Argentina e no Brasil sobre eugenia. E o que eu fiz, fundamentalmente, é ver revistas educativas e que diziam sobre educação física e eugenia, e revistas científicas eugênicas, e que discurso sobre educação física se falava em Argentina e no Brasil. É, e aí aconteceu essa frase que eu hoje vou, que vai ser a segunda parte da minha fala, que eu vou aprofundar questões que não estiveram faz 10 anos naquela pesquisa, que tem a ver com uma lei, um projeto de lei, na verdade, nunca foi votado, foi armado, que eu vou desenvolver daqui a pouco, que é uma lei de 1924 na Argentina, que reúne conteúdos, ideias de como pensar a educação física. É interessante essa lei, primeiramente porque não foi votada. Então, é interessante que, ao não ser uma lei, é apenas um texto, e esse apenas um texto vale a pena pensar as
os efeitos, além de não ter sido votado. Mas, por outro lado, porque implicava uma nova ideia de educação física que nunca foi desenvolvida e eu gosto de pensar a história, como a Roberta, mas também eu gosto de pensar a história que não foi. Quero dizer, não pensar a história como uma cronologia que vai passando, mas também as questões azarosas da história, as histórias que não foram. Então, eu vou apresentar daqui a pouco uma história que não foi. Mas para essa primeira parte, como falava, de recuperar aquela pesquisa que desenvolvi em 2013 e 2014, eu trabalhei e eu vou apresentar somente para dar uma ideia algumas questões da revista do Ensino, que é uma revista importante no Brasil na década de 20. É uma revista mineira, mas uma revista que tinha divulgação também por fora do estado de Minas Gerais, onde a maioria de quem escrevia aí não era mineiro, quer dizer, uma revista estadual, mas com uma perspectiva brasileira, e uma revista que se chama Revista de Educação, da província de Buenos Aires. Quer dizer, eu procurei duas revistas pedagógicas estaduais, no Brasil falam de estado, nós falamos de província, mas as duas têm uma perspectiva nacional. De fato, a revista de educação da Argentina, é considerada a revista mais velha que ainda continua publicando, atualmente se chama Análise da Educação Comum, e que começou no século XIX e ainda hoje está sendo publicado. De fato, casualidades também dessa fala, no último número, eu publiquei um artigo nessa revista. Bom, para fazer apenas uma introdução a uma pesquisa muito maior, eu quero colocar algumas questões dessas fontes, dessas revistas pedagógicas, alguns trechos, algumas questões, para dar uma ideia do conteúdo que foi analisado naquela pesquisa algumas da revista de educação, eu prefiro dizer em espanhol para separar, e na revista do Ensino Mineiro, tá? E procurando ver as estratégias editoriais ao respeito da educação física eugênica. Aqui alguns trechos que eu preparei da revista do Ensino, na revista Mineira, onde claramente se coloca um relacionamento entre a educação física e a eugenia. Uma primeira questão importante para dizer, tanto na Argentina e no Brasil, é que não é à toa, não é casualidade que cada vez que se falava de eugenia, no âmbito escolar, o relacionamento era com a educação física. Quer dizer, não para o ensino da matemática, da língua, da história, sei lá. Eugenia, melhoramento da raça, sempre aparece em relação com a educação física, com a ginástica. Também aí é uma questão que eu quero dizer, eu faço uma pequena rodapé. Na Argentina já estava instaurada a ideia de educação física. No Brasil ainda não. Ainda se falava de ginástica, ainda se falava de cultura física, ainda tinha vários nomes, tá? Então vocês podem isso encontrar. Mas é interessante como em distintos artigos da revista do Ensino, de fato no número um da revista já tem um artigo, se chama Eugenia, do Lindolfo Gomes, um pedagogo, que se fala de educação eugênica e que aparece a ideia do corpo como laboratório, uma ideia também através da eugenia é possível dar saúde, desenvolver a raça, questões da moral. E aí vai aparecer duas questões bem características do período na Argentina e no Brasil, isso é semelhante. Uma tem a ver com a ideia do Estado Novo. É, é,
ou melhor dito, uma ideia filosófica muito comum nessa época, que é a ideia de um homem novo. É, logo da Segunda Guerra, logo da Primeira Guerra Mundial, desculpa, no período entre guerras, e que vai ser, em parte, argumento filosófico do nazismo, é a ideia da refundação do Estado, da refundação do homem. Isso vai ser o principal motivo por qual pedagogos começam a falar muito da eugenia como política estatal, porque era necessário um novo para um novo Estado, para um Estado novo, é necessário um homem novo. E a segunda ideia, tanto na Argentina e no Brasil, com características diferentes, mas eh, pelo menos para essa fala vale a pena mencionar, a ideia de Deus, Pátria e Família está muito presente. Qualquer semelhança entre o anterior governo do Bolsonaro e o atual governo do Milei, utilizando Deus, Pátria e Família, com essas ideias, não é pura coincidência, não é coincidência, é a propósito. Antes de ontem, um ministro argentino voltou a falar da ideia de Deus, Pátria e Família na Argentina. Não é casualidade esse neoconservadorismo que retome o conservadorismo da década de 1920. Essa é apenas uma rodapé que eu posso fazer da situação atual. Mas, de qualquer jeito, Deus, Pátria e Família é uma ideologia que se faz muito presente nesse momento e que tem a ver com uma ideia que vai estar presente tanto no Brasil como na Argentina, que eu vou dizer metaforicamente, por favor, peço que interpretem nesse jeito, que as raças estão enfermas, existe uma enfermidade social e é necessário curar, é necessário fazer algo para voltar a ter saúde. Esse fazer algo, a educação física foi muito responsável. De fato, esse é um dos principais argumentos pelos quais a educação física começa a ser, eh, começa a ter participação muito forte no âmbito da saúde pública. E vai aparecer uma ideia que vai ser a ideia de regeneração da raça ou degeneração da raça. A ideia de regeneração ou degeneração da raça é muito característica nesse momento e vai aparecer muito forte para argumentar as aulas de educação física. É importante dizer que na Argentina a sistematização da educação física começou a inícios do século XX, embora, aliás, no Brasil, começou muito tempo depois, pelo menos 3 décadas depois, em Brasil começa a se sistematizar, precisamente em Rio de Janeiro e em Minas Gerais, o que hoje nós falamos de educação física. Bom, apresentei algumas questões na revista do ensino, na revista da educação, eh, temos um processo semelhante entre 1922 e 1926. Eu achei um conjunto de discursos nos quais aparece pátria, fortaleza, generação, tudo junto, tudo misturado, degeneração da raça, tudo faz parte do mesmo processo. Eh, e a ideia, no caso argentino, uma mistura maior entre higienia e eugenia, que tem uma raiz comum, mas que não necessariamente são os mesmos. É importante para fechar essa primeira, começar a fechar essa primeira parte mais daquela pesquisa que eu estou comentando, dizer o seguinte. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o processo pelo qual a educação física atravessa nesse momento. A partir de 1922, as notícias oficiais da educação física deixaram de ser publicadas no boletim oficial na área de educação e começam a ser publicadas
numa parte que se chama corpo médico escolar, que é uma parte da saúde pública. Quer dizer, para dizer de uma maneira mais precisa, na década de 1920, a educação física, a principal objetivo deixa de ser educativo e passa a ser de saúde pública. Então, a partir daí, começa a se configurar uma ideia de corpo coletivo saudável. E a tarefa da educação física começa a ser fortemente, nesse sentido, uma tarefa eugênica. Bom, naquela pesquisa, algumas das conclusões que eu achava das duas revistas, da revista do Ensino e da revista de Educação, eh, que existiam distintos discursos entre médicos, militares, pedagogos, etcétera, que não intentavam todos ir para o mesmo lado, não havia uma política editorial única, mas sim otorgar certa legitimidade, certa oficialidade à ideia de que, através da educação física, se educa o corpo coletivo e que é mais importante o corpo coletivo que o corpo individual, o que eu chamo a subsumissão do corpo individual para o corpo coletivo. Quer dizer que o objetivo primeiro da educação do corpo tem a ser sobre o corpo coletivo através do corpo individual. Eh, então, nesse sentido, o principal método, o principal recurso pedagógico para isso foi claramente a ginástica. A ginástica sempre foi interpretada como um conteúdo científico da educação física, além dos jogos, além dos esportes. Os esportes ainda não estavam em um desenvolvimento muito grande, e então o desenvolvimento da ginástica vai permitir o desenvolvimento da educação física dentro das escolas. E uma das questões que eu sim quero me deter é, primeiramente, que no caso do Brasil e da Argentina, além das diferenças, por exemplo, no caso do Brasil foi muito importante a campanha nutricional, de nutrição, da alimentação, que a educação física colaborou. No caso da Argentina não foi tão importante, mas além disso, no caso do Brasil e da Argentina, se desenvolveu o que nós podemos chamar de uma eugenia positiva. Quer dizer, não a eliminação das questões que nos fazem mal como sociedade, mas a interpretação de como fazer que a sociedade que vem seja melhor que a sociedade atual. Mas aí, além desse ponto em comum, existem algumas questões bem importantes nesse processo que fala, por exemplo, de uma ressignificação do tradicional e do moderno para uma configuração do conservador. Eu vou fazer uma rodapé, parte dos debates atuais que envolvem a educação física colocam outra vez um neoconservadorismo que vem a retomar a ideia de que o nosso corpo está supeditado, está, como dizer no português, eh, está sob as ordens de um corpo coletivo. Nesse sentido, vai aparecer neste período, mas agora também aparece, ideias como, por exemplo, a educação física persegue o perfeccionamento da raça, o melhoramento da pátria, ou também uma questão que vai começar a desenvolver nesse período e que atualmente tem muita importância, que tem a ver com eh, a representatividade da pátria. Hoje, os e as meninas, as crianças na Argentina e no Brasil se sentem mais brasileiros ou mais argentinos quando, sei lá, Neymar faz um gol, Messi faz um gol. Quero dizer, a ideia da representatividade da pátria através dos esportes vai se começar nesse momento, porque é possível pensar que, através de um corpo individual, pode se representar o corpo coletivo. Então, se
esportes que nunca olha, assistimos na nossa vida, mas nos Jogos Olímpicos tem algum brasileiro competindo, vamos torcer simplesmente porque esse corpo representa o corpo coletivo. Essa ideia de representatividade da pátria é uma ideia que vai nascer muito forte nesse momento, junto com outras ideias de perfeccionamento da raça, de melhoramento da pátria, entre outras. E vai nos fazer pensar que somos todos partes de um coletivo maior, que nosso corpo forma parte de um coletivo maior que o corpo coletivo. Quero deixar isso bem claro. Essa é uma das grandes diferenças que nós podemos encontrar, por exemplo, com outros processos de educação física na Europa, que apontavam o que se conhece como uma eugenia negativa. Eh, isso é bem importante porque muitas vezes não, geralmente, na Argentina e no Brasil se utilizam discursos que vêm dos Estados Unidos, que vêm de Europa, mas não foram interpretados de uma maneira linear. No caso da Argentina e no Brasil, tem outro tipo de interpretação. Bom, não é para fazer propaganda, mas sim para quem quiser. Essa pesquisa foi publicada logo no livro que a Roberta mencionou, que aí vocês têm parte da pesquisa que acabo de dizer, e isso fechou num processo de 2015, faz uns 10 anos, essa pesquisa. Agora bem, quando eu recebi o convite da Roberta, eu pensei retomar alguma dessas categorias que pensei há 10 anos e pensar aprofundar não somente nas reflexões, mas também eh, eu fiz um pequeno trabalho de, de arquivo, como falava antes, não para contar a história oficial, mas contar a história perdedora. Eu vou contar aquela história que não foi. E empezar a pensar uma ideia que eu nesse momento não tinha tão claro, de uma maneira tão explícita, e que hoje penso mais, que esse processo da educação física eugênica fazia parte de um movimento maior que podemos pensar como a biopolítica, que é a interpretação do corpo como uma zoé, quer dizer, como os gregos falavam, um corpo animal, biológico, mas também uma biopolítica que utiliza esse corpo animal de uma maneira política, né, para a vida em sociedades. E então, escolhi desenvolver algumas questões a propósito de um projeto de lei muito importante, mas que nunca foi desenvolvido. Eh, para isso é importante pensar que nesse momento, quer dizer, até a década de 1920, a educação física era pensada exclusivamente como aquilo que acontece nas aulas, aquilo que acontece no pátio escolar, aquilo que acontece nas escolas. Bom, nesse momento começa a aparecer um conceito, mais na Argentina que no Brasil, sinceramente, mas um conceito global, que é o conceito de cultura física, que é um conceito que o que intenta é fugir da ideia da escolarização e começar a pensar uma educação física para toda a vida, por fora dos muros escolares. O projeto de lei que eu vou contar daqui a pouco tem a ver com isso, mas o Brasil tem outros intentos também nesse sentido. Não somente pensar a educação física dentro das escolas, mas também fora. E isso implicou, no caso do Brasil, que comece a se pensar a ideia de necessidade de uma formação profissional. A formação profissional específica de educação física vai demorar alguns anos em sair, mas empieza a ser pensado, ok, necessitamos alguém formado especificamente nesse sentido. Eu não vou aprofundar muito porque faz parte da pesquisa de Roberta. Roberta, você se quer, depois pode falar sobre esse ponto, tudo o que você quer. Mas no caso da Argentina, que já sim tínhamos
profissionalização específica na educação física desde 1903, empieza a ser pensada uma nova maneira de formar profissionais. Quer dizer, não somente para as escolas, mas também para outros âmbitos educativos, especialmente os clubes esportivos. E aqui a pouco vou falar. E então, sobre a ideia que vinha falando anteriormente, eu vou querer pensar algumas questões. Primeiro, o que significa o corpo individual e o corpo coletivo? E uma questão que eu acho muito interessante, eu vou dizer agora e vou argumentar depois, tá? Não vou jogar a pedra e esconder a mão, eu vou simplesmente colocar o título e depois eu vou desenvolver. Que é o seguinte, o corpo que educa a educação física é um corpo que tem três grandes características a partir desse momento. É um corpo coletivo, é um corpo público e é um corpo futuro. Daqui a pouco eu vou argumentar isso. Mas sim quero dizer que, bom, o corpo coletivo já estava presente, o que se vai aprofundar é uma ideia de que nós não educamos qualquer tipo de corpo, mas o corpo público, que é o corpo em sociedade, não educamos questões ligadas à privacidade do corpo, digamos, questões, ensinamos questões ligadas ao corpo público, e daqui a pouco vou argumentar essa ideia de corpo futuro, tá? Mas isso eu deixo para depois. Eh, e tanto no Brasil como na Argentina se empiezan a vivir processos de forte autoritarismo e forte retórica patriótica na década de 1920. Só um exemplo, eu vou falar de um projeto de lei de 1924. 1924, mesmo ano, foi votado uma lei na Argentina que se chama Lei de Defensa Social, eh, que a Argentina sempre foi interpretada como um país de portas abertas ao mundo. Bom, não sempre foi desse jeito. A Lei de Defesa Social daquele ano, 1924, o ano que eu vou centrar essa segunda parte da minha fala, o que decidia é colocar médicos no porto da cidade de Buenos Aires, principal porta de acesso ao país, nos quais os médicos tinham que fazer estudos médicos, nunca de todo claros quais estudos, para detectar eh, pessoas perigosas ou potencialmente perigosas. Eu sempre gostei dessa metáfora que utiliza a lei. O que significa uma pessoa potencialmente perigosa? É basicamente discriminação. É, segundo o rosto, segundo a cor de pele, nesse momento, o perigo, obviamente, na mentalidade da época, era a imigração amarela, quer dizer, a imigração asiática, assim se ela chamava. Quer dizer, um racismo estrutural posto numa lei, mas argumentada cientificamente. Então, o que quero dizer é, começa a aparecer muito fortemente um fechamento patriótico, autoritário, e a educação física faz parte desse veículo. E uma questão muito importante para o que sigue é o processo que podemos dar em chamar de escolarização dos esportes, quer dizer, a incorporação dos esportes nas escolas. Isso, no caso da Argentina, que tinha um currículo mais articulado, eh, estavam proibidos os esportes nas escolas, e a partir dessa lei começa a ser discutida a incorporação dos esportes como conteúdo da educação física. Atualmente, um dos principais conteúdos da educação física, basta ver os institutos de formação atuais para ver que peso tem os jogos, que peso tem as lutas, que peso tem a dança, que peso tem a ginástica e que peso tem os esportes. Os esportes hoje são o conteúdo principal, mas nesse momento na Argentina estão proibidos como parte da educação física. E no caso do Brasil, ainda não tinha um currículo centralizado, não tinha um currículo nacional de educação física tão forte, então tampouco é possível achar uma sistematização do ensino dos esportes. Mas além da incorporação dos esportes na educação física,
que é o que chamo o processo de escolarização dos esportes, passou um processo de pedagogização dos esportes, quer dizer, tornar os esportes um conteúdo pedagógico, não simplesmente ensinar esportes, mas também o que ensinar dos esportes. E aí vai aparecer muito forte a ideia dos valores morais, amadores associados aos esportes, certa ideia de priorizar solidariedade, companheirismo, respeito à regra, respeito à autoridade, e deixar de lado outras questões dos esportes. Oi, Leonardo, tem o microfone aberto. É isso, obrigado. Não, se você quer dizer alguma coisa, diga sem problema. É, dizia, nesse processo de pedagogização dos esportes, quer dizer, de tornar os esportes como eh, conteúdo pedagógico, vai se colocar questões morais, solidariedade, companheirismo, respeito à regra, respeito à autoridade, e você vai deixar outros de lado, por exemplo, a profissionalidade, o ganhar, atualmente podemos dizer doping ou as apostas online, quer dizer, questões que também estão associadas aos esportes, mas que pareceria que a educação física só ensina questões morais. Bom, como estou de tempo? Bem, uns 20 minutos mais e acabo a minha apresentação. Então, para o convite que me fez o Spesky, eu retomei algumas questões que estou desenvolvendo agora numa nova pesquisa, que tem que ver com o projeto de lei que se chama Projeto de Lei Orgânica da Educação Física Nacional. Agora vou falar só do processo da Argentina, que é de 1924 e que retomei desde o chamado dos diputados, se fala no Brasil, sim, diputados, sim, os diputados argentinos, eh, as discussões dos próprios diputados, o que ficou na lei e os debates posteriores. É importante dizer, nada de tudo isso foi finalmente votado, por questões do câmbio de governo e demais, nunca se votou. Mas as discussões tiveram efeitos, e eu quero colocar esses efeitos para pensar justamente. Eu trabalhei com essas fontes para a apresentação de hoje. O primeiro que quero dizer é que quando se chama esse projeto de lei, se chama por vários motivos. Na verdade, a educação física na Argentina estava muito desorganizada. Eh, Na Argentina temos uma maneira de descrever isso. Nós dizemos, Deus está em todos os lados, mas mora em Buenos Aires. Como uma maneira de dizer. Era educação física nacional, mas só se controlava o que acontecia na cidade de Buenos Aires. Então, era necessário organizar uma educação física nacional, efetivamente nacional. E esse é o projeto de lei. Se cria essa Comissão Nacional de Educação Física para começar a pensar a, uma nova lei de educação física, de educação física, que bem digo. E aí aparece, por exemplo, um argumento que eu gosto, como para começar a pensar o que significa saúde pública no âmbito da educação física, o argumento de que a través dos exercícios físicos se combatem a influência estupidizante do álcool que arruga os corpos e marchita as ideias. Só um exemplo dos diputados que chamam a armar uma comissão para debater uma lei, dessas ideias de, bom, como certas condutas sociais são nocivas para o corpo e é necessário a educação física para salvar não somente esse corpo individual, mas também uma ideia de corpo coletivo. Bom, quando se chama essa comissão técnica, se chama a um conjunto de personagens, muito possivelmente vocês não conheçam, mas aqui vale a pena mais que os nomes, os lugares de procedência. Eh, Metade vinha do âmbito cívico-pedagógico da escola,
especialmente o chefe, vamos dizer assim, era o Henrique Romero Brest, que é considerado o pai da educação física, é como o paladino da educação física. Vocês têm, bom, nós temos o nosso paladino, que era Enrique Romero Brest, que era diretor do único instituto nesse momento de educação física, mas havia outros pedagogos y por otro lado, había representantes do exército, que eram que a outra voz dentro do âmbito da formação em educação física, principalmente com Levene, Horácio Levene, que estou vendo que não está aí na lista. Eu esqueci de colocar. Horácio Levene, figura muito importante e não está aí. Mas também Arsenio Tamier, que era membro do exército, e Jorge Howard, que era o ministro de guerra, como se chamava nesse momento. Eh, Logo tinha outras pessoas de outros âmbitos, no âmbito universitário, tem um representante da minha universidade, a Universidade de La Plata, e também médicos. Estava a presença do Bernardo Hussein, que 20 anos depois vai ganhar o Prêmio Nobel de Medicina, somente para dizer a importância que tinha. Quer dizer, uma conformação bem ampla para pensar a educação física, e sempre faço o mesmo comentário, a mesma ideia. Se vocês hoje tivessem que convocar uma comissão de expertos de educação física, a quem chamaríamos? Bom, nesse momento era necessário chamar três grandes partes: a educação física escolar, a educação física militar e a educação física da saúde. É, hoje valeria a pena fazer esse exercício de a quem chamamos se queremos convocar especialistas em educação física hoje. Bom, essa comissão técnica, na verdade, para essa apresentação, eu achei, não sei quem tem o microfone ligado. Peço, por favor, desligar. Obrigado. Obrigado. Simplesmente porque me mistura as ideias. Já tenho ideias pouco claras, se vocês falam, ficam menos claras ainda. Não, piada, piada. Dizia, para essa apresentação eu fui a buscar no Congresso os debates, sabe? Não simplesmente o que ficou no texto, mas também o que não ficou, os debates. E aí é bem interessante os debates, as distintas alternativas de que fazer e que não. Claramente havia dois grandes grupos, o grupo comandado por Romero Brest, que era a parte mais pedagógica, o grupo de Horácio Levene, mais ligado ao exército, e debate quem vai ficar com os argumentos ganadores. Vou passar. Uma das questões mais interessantes para compartilhar com vocês é o debate se é necessário um método de ginástica universal. Na Argentina, por lei, desde 1905, nós temos um método de ginástica que é o Sistema Argentino de Educação Física, e tem uma forte discussão se é necessário ter um método para todas as escolas ou não. Arsenio Tamer, por exemplo, discute se é necessário esse critério universal. Romero Brest vai dizer que não é tão universal, que vai se mudando com o tempo, um organismo vivo que está perfeccionando constantemente. E Levene vai discutir a ideia do argentino, que é um questionamento que sempre recebia, porque na verdade era o que se conhece comumente como ginástica sueca, mas trocaram o nome por argentino simplesmente para ser um pouco mais nacionalistas. Bom, e aí empieza a haver uma série de discussões de se incorporar ou não os esportes e demais. Finalmente consiguieron llegar a un acuerdo. Esa ley comienza con esa frase que lleva título de hoy, y con eso quiero empezar a fechar o día de hoy. O proyecto de lei 1924, no qual todos os membros das distintas educação física conseguiram acordar, dice o seguinte: la educación física persigue el perfeccionamiento de la raza,
procurando conjuntamente el desarrollo armónico del organismo, el acrecentamiento de la salud, la formación del carácter, el cultivo y mantenimiento racional de las energías musculares y el desenvolvimiento de las actitudes sociales y prácticas compatibles con el fin general de la escuela argentina. É bem interessante a ideia da raça como o objetivo da educação física, quer dizer, educar o corpo coletivo por sobre o corpo individual, e a ideia de acrescentar saúde. Nunca temos suficiente saúde, sempre temos que fazer coisas pela saúde. É um processo lógico que vai se desenvolver nesse momento, que é essa ideia de que as pessoas estão enfermas e precisam fazer coisas para ter saúde. É uma mirada que também acontece na atualidade quando nós pensamos o sedentarismo, por exemplo, não? Quer dizer, quem não faz atividade física é sedentário, quer dizer, se você não faz atividade física, está enfermo. Bom, essas são simplificações, mas que têm sua história para ser contada. Eh, eu vou pular algumas questões para não ficar sem tempo para o debate. E queria dizer que isso que vou dizer agora é finalmente a proposta que nunca ficou ser votada e quedou, perdeu. Que dividir a educação física em três: a educação física nas escolas, a educação física esportiva e a educação física militar. A educação física escolar e a educação física militar, isso sim, ficou armado, mas nunca se desenvolveu o que se considerava como uma educação física esportiva. Bom, primeiro, a educação física escolar persegue objetivos fisiológicos e higiênicos, e uma questão importante para pensar a eugenia, o desenvolvimento de uma ficha obrigatória para ter um seguimento médico. Aí uma questão interessante: a lei intentava ter aulas de educação física diária, de todos os dias, e falava de que a educação física era tão importante como a educação intelectual e moral. Bom, essa ideia ficou, perdeu totalmente, essa ideia nunca foi utilizada. Agora sim, a questão que nunca conseguiu se desenvolver. O Estado argentino procurou uma escola de educação esportiva para maiores de 18 anos que desenvolva o que chamavam como esportes racionais, e que seja não obrigatória, mas que seja bem desenvolvida. E uma questão interessante é que esses clubes não podiam ser nem religiosos nem políticos. Isso é muito importante. Religiosos, pensem vocês que na mesma época se desenvolve muito fortemente a Associação Cristiana de Moços, a Associação Cristiana de Jóvenes, no caso argentino. E então intentavam tirar o peso da Associação Cristiana de Moços para o Estado, que o Estado seja quem organize a educação esportiva e não os clubes religiosos como a Associação Cristiana de Moços. E outro, a educação política. Não conheço no Brasil, isso não foi parte da minha pesquisa, mas sim conheço no caso da Argentina, que nesse momento começam, os grupos políticos começam a ter distintas escolas de formação, entre outras escolas de formação em educação física. Por exemplo, os socialistas e os comunistas começam a desenvolver. Tem um querido colega argentino, Iván Pablo Burbuc, que trabalha justamente com essas questões. Bom, essa lei tentava tirar dos âmbitos por fora do Estado do desenvolvimento dos esportes. Os esportes têm que ser desenvolvidos pelo Estado argentino. Por fim, a educação física militar, o mais importante para dizer é que vai ficar nas mãos do exército, mas também vai ter uma ficha médica antropológica obrigatória. Quer dizer, um seguimento para toda a vida do desenvolvimento dos corpos e da saúde. E por último, o único que conseguiu efetivamente a lei foi que não foi votada, mas sim uma proposta desse projeto de lei foi criar a Comissão Nacional de Educação Física. Pela primeira vez, tentar fazer que Deus atenda em toda a Argentina e não somente em Buenos Aires.
É interessante que aparece aí uma ideia que é combater na juventude as causas do deterioro físico-social. Tabaquismo, alcoolismo, avariose, sífilis, tuberculose. Quer dizer, educação física para o combate da saúde. Por fim, para fechar algumas reflexões finais e fechar esta fala. Em princípio, a ideia do perfeccionamento da raça não foi tanto uma ação, isso posso dizer na Argentina, mas também no Brasil, mas uma retórica legitimadora. É uma frase que se utilizava muito nesse momento. A eugenia não foi utilizada como disciplina científica, eh, mas como uma retórica legitimadora cientificista. A ideia de degeneração e regeneração da raça, isso sim é importante. No Brasil, na Argentina, empiezas a pensar que os corpos estão doentes. Então, é preciso fazer algo para salvar. Por isso, começa a aparecer não somente a ideia de uma generação, mas também de uma regeneração. Isso é possível ser explicado como faz Roberto Espósito, no paradigma imunológico, que em Bios, Filosofia e Política, um grande livro que eu recomendo muito ler, Roberto Espósito desenvolve a ideia de como, na década de 20, de 30, no mundo, empieza a se pensar essa ideia de que estamos todos enfermos e estamos enfermos socialmente e temos que fazer coisas para melhorar nossa saúde social, mas também biológica, enfermedades sociais, mas também a educação física como instrumento de saúde do corpo individual, insisto, mas também do corpo coletivo. É um processo no qual os esportes no mundo, mas também na Argentina e no Brasil, começam a ocupar os esportes começam a ocupar um lugar cada vez mais central. É interessante que a primeira lei que intenta incluir os esportes nas escolas argentinas coloque uma idade, coloque, seja uma questão para a juventude. Juventude e esporte são duas ideias que vão ir da mão a partir desse momento. E também uma romantização dos esportes que me leva sempre a uma afirmação. Será que a educação física ha sido historicamente mais uma educação moral que uma educação física? Os argumentos de educar o corpo han estado mais numa educação moral que numa educação física. Ensinamos a jogar voleibol porque vale a pena para as nossas sociedades jogar voleibol ou porque através do voleibol nós podemos desenvolver solidariedade, companheirismo, respeito à regra, quer dizer, valores morais, sociais. A questão que sempre aparece ligada à educação física é esse controle biomédico dos corpos, essas fichas. Chegaram a algum lugar? Alguém alguma vez sistematiza essas informações, essas fichas antropométricas? E, por fim, essa ideia do lugar do público e do corpo, como falava antes, a educação física educa corpos coletivos, prioriza corpo coletivo, prioriza o corpo público, quer dizer, aquele corpo que, pretende, que se desenvolve na sociedade, e essa ideia de corpo futuro, e fecho com essa ideia que prometi e agora vou cumprir. A ideia de educação física como perfeccionamento da raça implica sempre um objetivo nunca alcançável. A grande diferença da saúde pública ligada à medicina, da saúde pública ligada à educação física, é que a saúde pública da medicina consegue dar o alta, consegue dizer, pronto, você já se curou. Trabalhe com a dicotomia doença-saúde. Nós, na educação física, nunca conseguimos alguém dizer você está saudável, fique quieto, não faça nada. Pelo contrário, a nossa ideia é sempre educar um corpo futuro, porque sempre temos que pensar o corpo que vai vir. Não somente educamos o corpo atual, mas também o corpo que vai vir. E com isso trabalhamos com imagens do corpo que vai vir, sejam questões estéticas. Agora vem o verão, eu quero ter uma bunda um pouco mais acima, não sei. Mas também o corpo que vai vir chegar a ser velhos com uma melhor experiência com o nosso corpo.
Então, essas três grandes características vai nascer e se desenvolver nesse período, a ideia de que a educação física educa o corpo coletivo, de que educa o corpo público, e que tem uma visão de um corpo futuro, um corpo para toda a vida. É isso, galera, que eu queria apresentar junto com vocês para debater, para pensar, para, sei lá, dialogar. É, muito obrigada, professor Eduardo. Fico muito feliz com a sua exposição, né, com a sua explanação. E, na verdade, eu pude perceber que, em alguns momentos, a educação física na Argentina e do Brasil, na verdade, elas se aproximam, e, em outros momentos, elas se afastam, né? Principalmente pelo fato que a formação de professores na Argentina, ela se deu muito antes, na Argentina do que no Brasil, né? O senhor falou aproximadamente ali entre 1906, né, pelo Romero Brest. Aqui no Brasil, essa iniciativa só se iniciou aproximadamente a partir dos anos de 1920, né? Na verdade, um pouco mais adiante. Então, na verdade, o que nós vemos é esses diálogos, né, estabelecidos entre Brasil e Argentina, que horas convergem, horas divergem, né, na verdade. E aí, na verdade, eu peço para as pessoas, se quiserem, né, se ficarem à vontade para fazerem perguntas no chat, né? E eu separei, assim, algumas perguntas para fazer inicialmente para você. Em algumas revistas, né, aqui de educação física aqui do Brasil, publicadas no ano de 1930, 1940, revistas de educação física que tinham como intuito orientar a prática pedagógica de professores de educação física. E, na verdade, nós encontramos muitas orações nas revistas de educação física. E aí, na verdade, na atualidade, né, quando a gente busca um pouco sobre a questão das academias de ginástica, eles conseguem transpor também essa ideia de culto ao corpo, de algo também como se fosse ali algo relacionado ao religioso, né? Também na atualidade. Eu acho que dialoga um pouco também com o que você diz sobre a questão que o aperfeiçoamento da raça, né? Na verdade, ele continua, né? Ele começou ali no século XX, mas ele ainda está presente na atualidade. E eu gostaria de saber, né, na verdade, partindo para a formulação da pergunta, né, de que forma a educação física na Argentina, né, conseguiu relacionar, na verdade, essa questão se ela conseguiu, né, de que forma ela conseguiu relacionar a questão da religiosidade, né, a oração, com a prática de exercícios físicos, né? Essa é a minha pergunta. Quer que comece assim a responder? Sim, Sim? sim, pode responder, pode responder. Ótimo, ótimo. Bom, primeiro, obrigado aí, Roberta, por os comentários, mas também pela pergunta. Várias coisas para dizer. Primeiramente, sim, eu tinha percebido o mesmo, o nível de, vamos dizer assim, as orações no sentido religioso, no Brasil são muito mais presentes. No caso argentino, as orações são no sentido moral, que não necessariamente são o mesmo. Muitas vezes são parecidos e outras não. Primeiramente, temos que dizer uma questão, duas questões muito gerais. Não vou ter tempo de desenvolver, mas somente. Eh, Brasil é um país no qual tem mais independência cada estado comparativamente com a Argentina. A Argentina, a centralidade do governo nacional é maior que a centralidade no caso do Brasil, historicamente estou falando. Quer dizer, no Brasil, os estados têm mais independência que no caso das províncias argentinas. Então, por que falo isso? Porque no caso do Brasil, isso que você fala vai depender muito dos estados, primeiramente. Segundamente, vai depender dos estados o desenvolvimento dos sistemas de educação, do ensino. No caso da Argentina, tem uma centralidade maior o governo nacional, e o governo nacional, desde 1884, quer dizer, bastante antes de toda essa história, já decretou a laicidade, é laico,
não é religioso, nada a ver com a educação. Isso foi uma discussão muito grande e foi o primeiro país latino-americano a decretar a laicidade, ou seja, laico a educação. Então, por isso, no Brasil você pode achar mais orações. Num sentido religioso, a palavra Deus aparece mais, muito mais, que no caso da Argentina, mas não significa que na Argentina não apareçam. Aparecem, mas em um sentido moral, como um dever ser. Quer dizer, não é simplesmente porque Deus disse, mas ser boas pessoas pode ser para ganhar o céu, ou por ser boas pessoas morais. Então, isso como primeira questão. Orações na Argentina existiram, mas não no sentido religioso. Um exemplo disso, a principal revista do exército argentino se chamava Tiro Nacional Argentino. Horrível nome. Mas aí publicavam as notícias da educação física. Estou falando no período no qual eu trabalhei, não? 1920, 1930. Aí aparecem muitíssimas orações, mas não no sentido religioso, no sentido de dever ser. Ser boas pessoas, ajudar aos outros, respeitar, e muitas vezes ligadas a questões religiosas sem explicitar. Quer dizer, respeitar a tu madre e a tu padre. É uma questão religiosa, mas sem mencionar a Deus, pode ser uma questão moral. Então, por isso digo, tem essa pequena diferença. Aliás, isso começa a aparecer a inícios da década de 20, um conjunto de partidos novos políticos, que já estava presente, mas aí empieza a ter muita força, que se chamava Liga Patriótica Argentina, que é o conservadorismo, pior conservadorismo da história argentina, com muita violência, com muitas coisas, que começa a utilizar a frase que não é somente brasileira, também é argentina, Deus, Pátria e Família. Deus, Pátria e Família. Então, aí sim se mistura um pouco a questão das orações, a questão da religiosidade. Isso como uma primeira questão para dizer. Na grande diferença é que no Brasil aparece mais a palavra Deus, a questão religiosa. Na Argentina, como país laico, não tanto, mas sim a questão moral. Em última instância, são muito parecidos os discursos, mas sim aparecer Deus. Agora bem, essa é uma parte da história. Outra parte da história, que não é oficial ainda, quer dizer, que não é do Estado, tem a ver mais com os indivíduos, é que ao finales, desculpa, do década de 1910 e já começo de 1920, chega uma missão muito importante de trabalhadores da Associação Cristiana de Jóvenes, da Associação Cristiana de Moços na Argentina. Entre outros, chega ao país Federico Dickens, uma pessoa religiosa que começa a desenvolver o atletismo nas escolas e publica o primeiro manual do atletismo no mundo hispanoparlante aqui na Argentina. Ele empieza a desenvolver muito fortemente, através da Associação Cristiana de Jóvenes, o desenvolvimento dos esportes. Como eu falava, as escolas proibiam os esportes, então eles chamavam para os dias sábados, nas escolas religiosas, desenvolver os esportes dentro das escolas. E aí sim tem uma questão da religiosidade bem importante. Nunca fica claro quanto obrigavam ou não aos estudantes a ser cristãos ou simplesmente jogar futebol. Eh, mas sim, isso foi desenvolvido dentro do âmbito da Associação Cristiana de Jovens. De fato, somente para graficar um pouco isso, o, o instituto mais velho de educação física na Argentina tem o nome de Romero Brest, que eu já falei. O instituto número 2 tem o nome de Federico Dickens, que é esse sujeito religioso que vem aqui, que intenta desenvolver os esportes por fora das escolas, numa perspectiva moral. Um grande historiador da educação física argentina falava que Dickens foi o moralizador da educação física, tentou dar argumentos morais, mas com uma questão, vamos dizer assim, perto
da religiosidade. É isso, não sei se com isso consegui responder. Sim, sim, muito obrigada, professor. Dando continuidade aqui, eu vou fazer a pergunta, né, do professor doutor Renato Novaes, né, que é membro do nosso grupo, né, do GPESC, e, na verdade, ele inicia com uma contextualização. No Brasil, houve um avanço conservador na última década que retomou princípios tecnocráticos no campo educativo, com viés universalizante e, podemos dizer, eugênico. Um dos efeitos desse movimento foi a publicação de uma Base Nacional Comum Curricular no final de 2017. Poderia falar mais sobre os efeitos do governo Milei sobre as políticas educativas, em especial sobre a educação física escolar? Obrigado, Renato. Prazer de compartilhar ideias. Bom, duas questões como introdução, vamos dizer. Primeiro, temos a tendência muitas vezes de comparar processos que são diferentes. O que aconteceu com Bolsonaro e que o que acontece com Milei tem pontos de contato, mas são duas perspectivas diferentes. É, quer dizer, e com isso vou fazer uma generalização, não é tão assim, mas Milei tem uma preocupação muito maior da economia as questões sociais ele deixa para outros trabalhar. De fato, ele diz que odia a política, que ele só trabalha questões da economia. E no caso do Bolsonaro, não. Tinha muito mais uma refundação do Brasil no sentido mais cultural que simplesmente econômico. Feita essa grande diferenciação, que não é tão textual, a segunda questão é, ainda não temos um ano de governo de Milei, parece que foi há muito tempo, mas não foi nenhum ano. Então, muitas das questões eu posso afirmar hoje, 21 de novembro, não sei se poderia afirmar 22 de novembro, amanhã não sei se poderia dizer o mesmo, mas deixa eu dizer algumas questões. Primeiramente, uma das primeiras tarefas que fez o governo de Milei foi reduzir o Ministério da Educação a uma secretaria, quer dizer, dar menor importância, e colocou baixo um ministério que se chama Capital Humano. A ideia do capital humano é uma ideia totalmente tecnocrática, sabe? Somos empregados, somos empregados ou futuros empregados. Essa é, essa é a ideia que eles têm. Então, ainda não tivemos grandes transformações curriculares nesse governo, mas tem uma perspectiva totalmente tecnocrática. Isso por um lado. Sim, questões mais novedosas, vamos dizer assim. Na Argentina temos uns grandes torneos intercolegiais entre escolas que se chamam torneos Evita, que foram fundados por Eva Perón, que claramente esse governo não está de acordo nem com o nome, nem com gastar recurso público em questões assim. E se está falando que no ano que vem vai ser reemplaçados por jogos de alta competição profissional argentina. Quer dizer, torneos escolares vai ser reemplaçados por torneos de alta competência. Quer dizer, só os melhores podem ir aí. Eu participei com minha escola de Bahia Blanca em torneos intercolegiais, qualquer um podia. Você se anotava, eu me inscrevi com meus amigos, jogamos, perdimos, pronto. A ideia agora não. Agora é só as federações vai poder isso. Então, aí você já tem uma ideia diferente. Quem pode competir, quem pode jogar, tem que ter condições profissionais. E uma última questão, de fato, eu comecei falando que semana que vem fui convocado pelo Congresso Nacional Argentino para debater uma nova lei de esportes, é porque se está começando a falar das sociedades anônimas deportivas. Aqui na Argentina, os clubes têm uma função social primeiro e logo esportiva. Isso é histórico. Além dos grandes clubes, claro, Boca, River, obviamente o mais importante é o que acontece na grama do jogo, claro, sim,
mas sempre tem uma pretensão social, identitária, comunitária. Todos os clubes têm ações sociais e demais. As sociedades anônimas esportivas, a ideia é receber grana não sei, de Meio Oriente, petroleiros e demais, desenvolver os clubes como se fosse uma empresa. Se ganha ou perde, não importa, o importante é ganhar dinheiro. E se um jogador posso vender, vendo sem problema de que o equipe fique sem goleiro. Eu não sei, estou tirando um exemplo. Isso está sendo debatido, está sendo muito rejeitado pela sociedade argentina. De fato, a grande maioria isso não quer que aconteça, mas está sendo debatido. E por isso foi convocado para esse debate sobre uma nova lei de esporte. Então, aí eu, para fechar a pergunta, Renato, eu poderia dizer, ainda não posso sacar nenhuma conclusão. Se poderia dizer que a perspectiva sobre a educação física é uma perspectiva que prioriza esporte, para a questão do rendimento, não tem nenhum interesse pedagógico, e, por outro lado, que só possam competir eh, os melhores. No último junho, agora não me lembro que foram os Jogos Olímpicos, houve um pequeno debate que não deu certo sobre se todos os esportistas que iriam, argentinos que iriam para o Paris, deveriam ir. Ou só quem tem chance de ganhar medalha. Isso, como era muito novo o governo, não deu certo. Eu me imagino que para os próximos Jogos Olímpicos, se é que não temos uma mudança do governo, isso sim vai ser totalmente discutido. Que é a ideia de se fazemos investimento para desenvolver todos os esportes ou só os esportes onde a Argentina tem chance de medalha. Que é um debate que está faz um montão de tempo. Se você tem interesse nisso, tem um pesquisador argentino que se chama César Torres, que trabalha justamente com os debates ao respeito disso, de como fazer para desenvolver os esportes e o dinheiro público na história. É isso, Renato. Obrigado, professor. Agora vou fazer a pergunta da Karen Nascimento. Ótima pergunta, inclusive. Ela pergunta: como as práticas de educação física coletiva podem ser adaptadas para atender às necessidades de uma sociedade cada vez mais diversa e multicultural? Acho que a gente talvez possa pensar isso no contexto dos vários países, né? Na verdade, até um próprio do contexto latino-americano, né? Que muitos pesquisadores, né, vêm se debruçando sobre essa proposta de uma educação física latino-americana que ocorreu ali entre 1930 e 40, né? Achei bem bacana essa pergunta. Karen, você fez uma excelente pergunta e como pergunta boa, as respostas são sempre mais difíceis. Sempre melhor a pergunta que a resposta. O como? Não sei. Se deveria dizer algo, não sei. Mas vamos dizer algumas ideias. Eh, a primeira questão que eu gostaria é dar volta à tua pergunta e dizer, por um lado, nos contextos atuais, nas sociedades atuais, onde o individualismo é cada vez maior, onde as escolas já não têm mais a responsabilidade de educar, tem a responsabilidade de ensinar. E se você aprende, é problema teu. E se você não aprende, é problema teu. Sociedades onde cada vez temos uma crescente e um problema grande medicalização dos estudantes, que começa a tomar pílulas e outras questões para questões atencionais, déficit atencionais, hiperativismo. Quer dizer, sociedades onde cada vez mais somos indivíduos isolados, não está mal fazer nos lembrar que fazemos parte de algo maior. Eh, Quer dizer, como estava dizendo antes, essa ideia
de que formamos parte de um corpo coletivo não é inteiramente ruim, não é inteiramente malvado, não é nazismo. É também que existe algo que nós somos o centro do universo, fazemos parte de uma coletividade. E das melhores coisas que tem a educação física para transmitir são os estilos coletivos. Poucas disciplinas escolares têm um sentido do coletivo tão interessante como a educação física. Nós trabalhamos questões ligadas à solidariedade, questões ligadas ao companheirismo, a ideia do equipe, a ideia do adversário, a ideia de ganhar, aprender a perder. Esse, a frustração é um grande tema para desenvolver. Então, com tudo isso, eh, o que eu diria é que devemos, primeiro, lembrar que somos parte que nós somos únicos no mundo, que somos partes de sociedades e devemos aprender a viver em sociedades. Agora bem, fa- Karen, falou corretamente. Como fazer em sociedades cada vez mais diversas e multiculturais? Bom, aí o primeiro que eu diria seria o seguinte: assim como aprendimos que vivemos em sociedades multiculturais, que numa aula temos distintas culturas, não existe a cultura brasileira, nem a cultura carioca, existem culturas aí mesmo. Bom, eu diria que também aprendamos que temos corporalidades diversas e multiculturais. Que o corpo que eu tenho aqui, falando com vocês, não é o mesmo que eu tenho logo depois com a minha família, ou com meus amigos, ou no sábado à noite. Meu físico, sim, né? Eu não sou tão maluco. Quero dizer, essa fisicalidade, esse corpo material físico, sim, é o mesmo, claro. Mas a minha corporalidade depende da cultura. E as roupas que utilizo, as maneiras de falar, o que vou beber, o que vou comer, como caminho, como movimento. Esse movimento da mão, se minha filha Violeta me olha movendo a mão assim, vai dizer: Papai, deixa de mover a mão. Quando eu explico, movo a mão. Bom, quer dizer, somos corpos diversos também nós mesmos. Não eu comparado com você, Karen, ou com Roberta, ou com Silvia. Também minha corporalidade é diferente segundo cada contexto. Então, se nós podemos pensar um mundo no qual não somente os corpos fazem práticas, fazem coisas, mas também as práticas fazem corpos, quer dizer, dependendo do contexto, do conteúdo, do momento, minha corporalidade tem um sentido diferente. Bom, essa é uma possibilidade para pensar sociedades mais diversas e multiculturais, não somente entre nós, individualmente, mas também coletivamente, para compreender que no formamos parte de uma cultura, somos intrinsecamente todos multiculturais. E aí então poderemos viver em sociedades mais justas, porque aprendamos de que as diferenças com os outros não são questões que me discriminam, mas sim que me distinguem. Isso quer dizer que me permitem ser de uma maneira e não de outra, mas que não é nem melhor nem pior, é simplesmente uma maneira diversa, como você colocou aí no chat. Karen, isso é o que posso dizer, como falei, de uma boa pergunta, uma resposta o melhor possível. Eduardo, eu tenho uma pergunta, embora o nosso tempo esteja curto, né? Estamos chegando próximo ao fim para poder respeitar esse teto de meia hora, mas a sua explanação foi muito clara para a gente. Dessa perspectiva higiênica e eugênica que assolou a educação física mundial, e a gente teve o teu exemplo com a educação física argentina e a brasileira, como é que você vê atualmente, e pelo tempo que você ficou no Brasil, a herança dessa perspectiva higiênica e eugênica na educação física escolar
e as diferenças ou semelhanças entre esses dois países. Bom, não sei se eh, acabei de entender toda a dimensão da pergunta, até porque poderia estar bastante tempo. Mas obrigado, falso Silvio, Túlio. Eh, em, uma questão. Quando você falava, eu pensei num outro patamar, num outro sentido. Me lembrei de uma frase de Roberto da Mata, que é um sociólogo brasileiro, de- que pensa questões do esporte, nada a ver com o que falei hoje especificamente, mas tem uma ideia que gosto, que é a seguinte: a grande diferença no futebol, já que nos gosta os esportes, a grande diferença do futebol brasileiro e futebol argentino, ele dizia que os brasileiros amam odiar os argentinos, no futebol, estou falando, não? Então, por isso, fazem mais brincadeira, fazem mais piadas. Em cambio, os argentinos odiam amar os brasileiros. Quero dizer, tem uma sorte de eu gostaria de ser pentacampeão, sei lá. Eu gosto dessa ideia. Quer dizer, gosto de futebol, podemos bater um papo sobre isso, mas agora vamos falar sobre isso. A comparação entre Argentina e Brasil tem um ponto forte que você consegue ver dois processos, dois caras da mesma moeda. Brasil e Argentina, além do idioma, tem muita história comparada, tem muita história comum. Nós estamos falando agora, por exemplo, Roberta falou, o desenvolvimento da formação profissional no Brasil é muito tardio. Mas se você compara o desenvolvimento do pós-graduação, estou falando atualmente, Brasil tem muito mais desenvolvimento da pós-graduação que a Argentina. Então, quero dizer, é sempre possível comparar Brasil e Argentina. Mas também, ao mesmo tempo, o grande perigo dessa duas caras da mesma moeda, que podemos pensar Brasil e Argentina, é pensar que Brasil e Argentina são coisas concretas. O que é a educação física brasileira? O que é a educação física argentina? Ninguém sabe. Podemos falar muito. Então, um grande erro muitas vezes é pensar que o que os governos, o que o Milei, no caso argentino, o Lula, pensa sobre é o que acontece na quadra na escola. Por boa sorte, não somos tão verticais como muitas vezes as ciências sociais entendem. Por boa sorte, é um cambio, uma mudança de lei não necessariamente muda a aula. Por boa sorte, ainda existe uma dimensão local, uma dimensão territorial, contingente, que compreende as educações físicas, no sentido plural, em seu contexto. Então, esses exercícios servem, insisto, para ver dois caras da mesma moeda, mas ao mesmo tempo lembrar que o que está na lei, o que está no currículo, não necessariamente é o que acontece no nosso cotidiano. E vale a pena as duas olhares. O olhar de cima para baixo, mas também de baixo para os lados, sabe? Para compartilhar. É isso, querido Túlio. Obrigada, professor Eduardo Galak. Bom, agora já são 10 para o meio-dia, né? Acho que a gente já pode ir partindo, né, para o final da nossa roda de conversa. O grupo GPESC ficou muito feliz de tê-lo aqui presente, né? Na verdade, o senhor, além de você, né?
além de ser um grande professor, pesquisador, também creio que seja um grande comunicador, né? Porque eu tenho acompanhado você nos meios de comunicação argentinos, sendo convidados aí a programas, dialogar sobre aspectos do campo da educação física, da história, do corpo político. Parabenizar muito o senhor, você, né, por essa trajetória, por esse empenho. Túlio, não sei se você poderia compartilhar, por gentileza, o certificado do professor Eduardo Galac, né? Espero que o nosso grupo, né, se encontre com você em breve no Combrace, né, que será em São Paulo, né, e que em breve você possa estar, né, aqui no Rio de Janeiro, né, também conhecendo um pouco mais, né, sobre a história da educação física. Eu adoraria. Muito, muito obrigado aí também pelo certificado. Foi um grande prazer aqui compartilhar esse diálogo, esse bate-papo com vocês. Claramente fico à disponibilidade. Eu penso que esse é apenas o início de uma conversa e que se vai continuar de outras maneiras. Muito obrigado também pelo convite. Eduardo é apenas uma lembrança virtual, né? A gente pode entregá-lo pessoalmente em São Paulo, no Combrace, no ano que vem, mas é apenas uma lembrança virtual. Muito obrigado pela. Se alguém quiser comentar alguma coisa, nesse momento pode falar, mas eu quero, em nome do grupo, dos demais colegas e do Silvio, que por conta das questões de estabilidade na internet, devido ao local que ele está, não conseguiu entrar na sala. Então, em nome do grupo e do Silvio, quero agradecer ao professor Eduardo Galac pelos temas que trouxe aqui para a gente. São discussões muito importantes, pela oportunidade que a gente tem de conhecer, a partir de estudos dele aqui no Brasil, questões também da Argentina, né, que são coisas que, por vezes, fogem do nosso cotidiano, da nossa formação. Então, a gente acaba tendo uma formação muito nacionalista e pouco se discute e conhece as questões externas, principalmente as questões da América Latina, porque muitas vezes a gente tem contato com autores norte-americanos ou autores europeus, né? É muito comum aqui no grupo a gente fazer isso, mas a gente precisa também ampliar um pouquinho e compreender pesquisadores e professores da Latina, e isso é um movimento que a gente tem feito para tentar contribuir com a nossa formação, tá bom? Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade, mas mais uma vez, Eduardo, muito obrigado pela presença, por ter aceitado esse convite. A gente sabe das inúmeras tarefas que um professor e pesquisador assume, e a gente espera te encontrar com boa parte do grupo. Certamente o grupo vai em peso no Combrás do ano que vem. Nós somos aproximadamente entre 20 a 30 pessoas, né, tanto mestrandos, doutorandos, quanto professores que já são doutores e permanecem no grupo. E a gente costuma ir com pelo menos aí 70% do grupo ao Combrás. Tá bom? Então, Roberta, se você também quiser falar mais alguma coisa, senão a gente agradece. E, Eduardo, se quiser também comentar, fica à vontade. Fazendo apenas um breve comentário final, né? Na verdade, que ao longo desse tempo, eu buscando, né, um pouco do currículo do professor Eduardo Gala, que na verdade ele falou que fez uma brincadeira que eu achei muito interessante, que na verdade o grande título, né, e talvez ali o mais trabalhoso, né, seja ser o papai do Caetano e da Violeta, né? Enfim, e deixo aqui meu agradecimento, abro para a fala final, né, do professor Eduardo Gala, que depois dou por encerrada a presente roda de conversa. Eu agradeço muito todo o convite, Roberta, todo o trabalho que você fez para coordenar esse espaço. Fico à disponibilidade. Tomará encontrarnos em São Paulo, mas também, por que não, em Rio de Janeiro, ano que vem, quem sabe podemos organizar alguma coisa. Como falei antes, que agora vai ficar gravado, a possibilidade também de fazer alguma troca entre os grupos, entre os doutorandos, porque aqui tem vários que estão trabalhando questões que poderiam dialogar, e por que não começar a pensar uma troca mais frontal, horizontal e presencial, por que não? Sim, sim, perfeito. É uma troca permanente, né? A gente cria Isso, o vínculo e faz isso. Tá ótimo. Muito isso. obrigado.
Bom, pessoal, então, em nome do grupo aqui, eu vou encerrar a nossa roda. Agradeço mais uma vez ao professor Eduardo Gallach pela gentileza, disponibilidade e competência com que veio aqui trazer tanta informação para a gente, tá bom? Então, um abraço, a gente se encontra semana que vem. Professor, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. tchau.